Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Vamos iniciar a aula de hoje com esta oração. Querido Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra e aprender desta gloriosa palavra que o Senhor nos colocou em mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude a, além de compreendê-la, praticarmos em nosso dia a dia. Para isso nós te pedimos força e graça que vem de ti. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje falaremos sobre uma das parábolas que Jesus ensinou. A parábola do amigo importuno. Parábola do amigo importuno, amigo inoportuno, parábola dos 3 amigos. É a mesma parábola. Sobre ela nós veremos uma introdução, contexto cultural da época, diferença entre repetir palavras vãs e persistência, até quando devemos orar. Na parábola do amigo importuno, quem é Deus? E conclusão. Esta parábola Jesus ensinou para os discípulos logo depois de um dos seus discípulos pedir para que Jesus os ensinasse a orar. Então Jesus, um pouco antes de proferir esta parábola, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Lucas registra esta parábola e é uma parábola que nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com Deus em oração. Então, vamos ver o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quero antecipar, antes de ler os versículos, um resumo da parábola. Um amigo, que eu vou chamar de amigo número 1, chega de viagem à meia-noite na casa do amigo número 2, e o amigo número 2, não tendo pão para dar para o amigo número 1, vai pedir emprestado para o amigo número 3, que já está dormindo com toda a sua família. O amigo número 2 vai importunar o amigo número 3 até que o amigo número 3 forneça aquilo que o amigo número 2 está pedindo. Jesus ensinou essa parábola com essas palavras aqui. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Quer dizer, te dar os pães. Jesus falando: digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, tudo o que houver de necessidade, tudo o que for necessário. Lucas capítulo 11, versículos do 5 ao 8. Aqui nós temos uma cena que capturou o exato momento em que o amigo foi buscar ajuda. As câmeras de segurança do local apanharam o amigo número 2 pedindo ajuda para o amigo número 3. E eram amigos mesmo, primeiro porque Jesus disse, mas nós temos a prova de que eram amigos por um detalhe nessa imagem aqui capturada pelo sistema de segurança da aldeia. Vejam que os cachorros estavam ali bebendo água tranquilamente. Se o amigo número 2 não fosse amigo do número 3, os cachorros teriam avançado sobre este amigo. Brincadeira, isso não tem na Bíblia e isso não é uma imagem das câmeras de segurança da época, porque não existiam câmeras de segurança ali. Foi só para distrair. Enfim, ouvida a parábola dos 3 amigos ou do amigo importuno, vemos que o terceiro amigo
ele se levanta para dar ao amigo número 2, não porque é amigo, mas Jesus disse, por causa da importunação, por causa da insistência do amigo número 2, é que ele sai da casa do amigo número 3 com os 3 pães. Foi isso que Jesus disse. Ainda que não seja pela amizade, vai pela importunação. Havia uma série de dificuldades para que aquele amigo número 2 obtivesse aquilo de que ele precisava, para oferecer para o amigo número 1 que havia chegado de viagem à meia-noite. Olha o horário que ele chegou da viagem. Por que chegou da viagem naquele horário? Porque é uma região bastante árida. O sol castiga demais seus viajantes. Então, muito possivelmente, para fugir do calor do dia, o amigo número 1 viajou já depois, bem depois do meio-dia, já quando o sol não estava mais tão forte, e caminhou e chegou à casa daquele seu amigo à meia-noite. E à meia-noite, não tendo o que dar de comer ao amigo número 1, ao visitante, o amigo número 2 vai até a casa do amigo número 3 e nós já lemos, não é por ser amigo, mas por conta da insistência que ele saiu de lá com o seu pedido atendido. Aquele rapaz poderia ter ido para uma hospedaria, poderia? Sim, mas a hospedaria não era um dos melhores lugares para se hospedar. Ué, mas hospedaria não é para se hospedar? Com certeza. Mas as hospedarias naquela época, no primeiro século, na Palestina, eram locais conhecidos pela corrupção, pelo ambiente não muito agradável que existia ali. Então não era uma boa opção. A opção era a casa de um amigo. Quero prosseguir com mais alguns detalhes sobre a cultura daquela época e sobre como eram as residências naquela época. Não oferecer alimento e hospedagem ao amigo viajante era uma vergonha para toda a comunidade. E havia também um outro problema. Não tinha lugar aberto onde se pudesse comprar pão. Mais uma informação: as pessoas dormiam por volta das 19, das 20 horas. Não oferecer alimento para alguém que se hospedasse em sua casa era uma vergonha, não somente para a pessoa, mas para toda a comunidade. E aquele amigo número 2, que recebeu o amigo número 1 vindo de viagem, sabia disso. Por isso é que ele resolveu se levantar e enfrentar uma série de obstáculos. Guarde isso. Se levantou e enfrentou uma série de obstáculos bem conhecidos dele, mas não conhecido das pessoas nos dias de hoje. Hoje é fácil. Se nós recebermos visita, nós temos à disposição, um pouco mais perto, um pouco mais longe, lugares onde nós podemos obter alimento a qualquer hora da noite. Fora isso, que eles não tinham lá, havia o problema de Thomas Alva Edison não ter inventado a lâmpada elétrica. Na verdade, nem a energia elétrica existia naquele tempo. E as pessoas dormiam logo que anoitecia. Então, por volta das 19, 20 horas, era comum as pessoas irem dormir. E aquele amigo resolve chegar meia-noite. Amigo número 1 chega na casa do número 2 meia-noite, acorda, provavelmente, e acordado o amigo número 2, sem pão, vai à casa do amigo número 3 pedir socorro. O horário não é apropriado, mas, mesmo assim, ele enfrenta essa situação e vai atrás daquilo de que precisa. Um outro fato também que dificultava o pedido, dificultava de o amigo número 2 obter aquilo de que ele precisava, eram esses fatos que eu vou colocar aqui para você. A maioria das casas possuía apenas um cômodo. Sim,
Dormia-se em esteiras estendidas no chão, as portas eram muito pesadas e às vezes uma só pessoa não conseguia fechá-la ou abri-la com facilidade. E aí você me pergunta, em que o fato de a casa ter apenas um cômodo dificultava de aquele amigo número 3 fornecer pão para o amigo número 2? Simples. Olha o que ele disse. Já estou deitado com os meus filhos na cama e não posso levantar para te dar. Por que ele não poderia se levantar? As crianças pequenas tinham por costume dormir com os pais. O fato de a casa ter um cômodo significava que, durante o dia, funcionava como uma sala, cozinha, e à noite os móveis eram afastados e se montava ali a cama, uma espécie de divã, que ocupava quase a área toda da casa. As casas eram pequenas. Fora isso, os filhos que não coubessem nas camas ou na cama dormiam em esteiras no chão. Então, além de crianças estarem na cama, podendo ser acordadas caso aquele amigo número 3 se levantasse, ainda ele corria o risco de pisar em algum de seus filhos que estavam deitados ali no chão, porque, como eu já disse, não havia energia elétrica naquela época. Sem contar o fato de que, estando a porta fechada, o que o amigo número 3 falou, a porta estando fechada era um impedimento para que ele entregasse o pão ao amigo número 2, porque a porta era feita de madeira e era bastante pesada. Muitas vezes uma só pessoa não conseguia abri-la com facilidade, tendo que arrastá-la, produzindo um barulho. Sem contar, havia também uma tramela, uma trava que era colocada na porta, presa aos batentes, aos umbrais, uma linguagem mais bíblica. Então, aquela trava também, muitas vezes, era levantada, era retirada ou era colocada por mais de uma pessoa. Então, havia este problema da porta, da trava e o barulho que isso tudo poderia gerar. Mas não era só isso. Havia mais um probleminha. Muitas vezes as famílias guardavam dentro das casas os pequenos animais. Então vamos lá. Além de filho espalhado, filho na cama, poderia haver também animais que dormiam dentro de casa, dentro do único cômodo. As pessoas não tinham tantos recursos. Isso se vê pelo fato de o amigo número 2 não ter pães para apresentar, para dar para o amigo número 1. E geralmente em uma vila, em uma aldeia, em uma comunidade, as casas próximas umas às outras também têm pessoas na mesma situação socioeconômica dos seus semelhantes que ali moram. Então, isso nós podemos ver e deduzir com base naquilo que nós vemos nos dias de hoje. De que maneira? Um bairro onde tem casas mais simples não é costume ter construções luxuosas. Bairros onde tem construções mais imponentes, construções maiores, não tem casas tão simples. Então, nós podemos deduzir que a casa do amigo número 3 também era uma casa simples. E para não ter os animais que possuía roubados ou furtados durante a noite, ele levava os animais pequenos para dentro de casa. Então, imagine, um cômodo sem iluminação, com pessoas e animais espalhados pelo chão, uma porta pesada para se abrir, não era o ambiente propício para que alguém se levantasse para entregar 3 pães a um amigo. Imagine algum animal sendo pisado durante a noite, um cachorro, um gato, sei lá, uma cabra. Com certeza ia sair dali latindo, miando, balindo, fazendo algum barulho e todos na casa acordariam.
Mesmo sabendo de tudo isso, o amigo número 2 enfrentou aquela situação porque ele tinha uma necessidade. Ele não levou em consideração os obstáculos, mas levou em consideração aquilo de que ele precisava. Quero trazer aqui a fotografia de uma das casas para dar uma ideia melhor de como eram as residências naquela época. À esquerda nós temos uma casa, uma pequena divisão, mas vemos que é um cômodo apenas. E mais embaixo na figura à esquerda nós vemos um animal, um que está à porta e o outro que está comendo dentro de casa. Essa cena não era rara naquela época. Isso não era raro de acontecer, era algo comum. E à direita, a foto de uma residência também, o único cômodo que servia de cozinha, quarto e sala. Quero prosseguir. Já vimos algumas dificuldades. Vimos que aquele vizinho, aquele amigo, na verdade, número 2, ele enfrentou uma série de obstáculos e fez com que o amigo número 3 enfrentasse uma série de obstáculos para obter algo. Ainda que o amigo número 3 não se levantasse para entregar os pães ao amigo número 2 por conta da amizade, Jesus disse que por causa da importunação, por causa do aborrecimento, por causa do constrangimento, ele se levantaria e entregaria. Quero falar agora um pouco sobre a diferença entre repetir palavras vãs e persistência, porque talvez você pudesse me perguntar, mas eu devo insistir com Deus? Mas Jesus não disse um pouquinho antes de ensinar a oração do Pai Nosso que nós não deveríamos fazer vãs repetições? Você está certo, Jesus disse que nós não deveríamos repetir. Nós devemos insistir. E qual a diferença de repetir e insistir? É que em uma você repete e na outra você insiste. Tá bem, eu concordo que não ficou claro, mas eu vou explicar. Vamos lá? Diferença entre repetir palavras vãs e persistir. Jesus disse o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, repetições sem propósito algum, sem propósito efetivo, sem motivo, como os gentios. Gentios, todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não serviam o único e verdadeiro Deus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus usou a palavra vãs repetições. Tá bom, as palavras vãs e repetições. Repetições é uma palavra usada para indicar gagueira. Repetição, com o sentido de balbuciar. Balbuciar significa pronunciar sons sem sentido, como a fala de uma criança. Aqui Jesus está nos ensinando que nós não devemos usar de vãs repetições. Nós não devemos ser gagos diante de Deus. Não devemos ser gagos diante de Deus. Então Deus não ouve gago, nada disso. Deus ouve gago, Deus ouve surdo, Deus ouve até mudo. Mas mudo não fala, mas Deus ouve. Deus ouve o pensamento, Deus ouve o coração. Então vamos lá. Jesus disse que nós não deveríamos fazer como os outros gentios. E como os outros gentios faziam? Os outros gentios ficavam repetindo as palavras para cansarem aquela divindade em quem eles criam, porque fazendo essas repetições,
eles tinham certeza que aquela divindade se cansaria de tanto ficar ouvindo e acabaria concedendo o seu pedido. Eles falavam com as suas divindades. Eu trouxe um exemplo aqui logo mais adiante, mas já vou adiantar. Era como se eles falassem assim: eu quero, 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 10 vezes. Se não me der, eu vou falar mais 10, hein? Eu falo mesmo. De novo. Eu quero, eu quero, 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 quero. Já falei. Se não me der, eu vou falar de novo. Esse tipo de repetição é a repetição a qual Jesus se refere nesse versículo que nós lemos. Não façam esse tipo de coisa. Deus não ouve esse tipo de repetição. Deus não está nem aí para quem fala com ele desse jeito. Vai ficar como uma vitrola com um disco riscado. Então os pagãos eles tentavam convencer as suas divindades a atender os seus pedidos, fazendo isso. Era uma prática deles. Ficar repetindo, repetindo, repetindo e ameaçando. Vou repetir mais tantas vezes se você não me der isso. Jesus falou, gente, não faz isso não. Esse pessoal não está certo, não. Só faltou dizer, o médico falou que não é para contrariar, sai fora. Brincadeira. Eram pessoas que não tinham o conhecimento de como se deveria orar. E Jesus ensinou seus discípulos que não era desse jeito. Então vamos lá. Um exemplo que em um dos livros que eu pesquisei, eu encontrei de como nós não devemos orar. Então, como nós não devemos orar? Nós não devemos orar dessa forma. Olha um exemplo de repetição vã. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó vivente, ó imortal, ó vivente, ó imortal, ó vivente, ó imortal, ó vivente, ó imortal, me atenda, ó vivente, ó imortal, ó vivente, ó imortal, ó vivente, ó imortal. Complicado, hein, irmãos? Orar desse jeito, Jesus disse que não funciona, não é por ficar repetindo. Você não é uma radiola com um disco riscado. Para aqueles que não sabem o que é uma radiola com um LP riscado, eu vou mostrar. Radiola é isso. É uma vitrola com rádio. Para aqueles que não sabem o que é vitrola, é um aparelho que toca música, quando nela colocada um objeto circular achatado, parecendo uma pizza feita de vinil. A diferença entre ser um disco riscado e insistir diante de Deus em oração. Disco riscado, para aqueles que não conhecem, é aquele disco que fica sempre falando, tocando o mesmo trecho de música. Jesus disse que não adianta orar desse jeito, que ele não responderia. Tudo bem? Quando nós insistimos para diferenciar de repetir, eu acho que já ficou claro. Repetir, os exemplos que eu dei, são palavras que tentam convencer Deus para te atender. Mas Deus não é convencido pela repetição de palavras. Mas você pode buscar de Deus e insistir em um pedido. Como você falaria com o seu pai? Deus é o nosso pai. Então, nós podemos nos dirigir a Deus como se estivéssemos nos dirigindo a nosso pai e tentarmos convencê-lo a dar aquilo de que nós precisamos. E é interessante que a oração é uma via de mão dupla. A oração
serve tanto para você falar com Deus, como para Deus falar com você. Então Deus ora para você. Gente, não é nada disso que eu falei. Deus não ora para você. Deus fala com você. Você pede para Deus e Deus responde para você. Na oração? Na oração. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Funciona assim. Você entra na presença de Deus, você se ajoelha, você fica em pé, sentado, deitado e conversa com Deus. Volta o seu pensamento para Deus e começa a conversar com Deus. Pode ser em voz audível ou no pensamento. Em voz audível você se distrai menos do que no pensamento, porque orar em pensamento pode ser complicado algumas vezes. Então a voz audível, você orar em voz audível, você falar, pronunciar as palavras, te ajuda a se concentrar mais. É lógico que no ônibus, no local de trabalho, não é o local ideal para se orar em voz audível. Ali você ora com o pensamento, ou numa expressão que a Bíblia nos ensina, você ora em espírito, ou seja, ora com a tua mente, falando com Deus. Então vamos lá. Na medida que você ora a Deus, você pede para Deus algo, Deus, ele te direciona para aquilo que é agradável a Ele. Nós não podemos, na nossa oração, querer forçar Deus a fazer algo que Ele não queira. Eu não posso orar a Deus pedindo para que Deus mande um raio na cabeça daquela pessoa que me tratou mal. Eu não posso orar pedindo para que Deus prepare um ônibus para atropelar aquela pessoa que me maltrata. Esse tipo de coisa não está em sintonia com a vontade de Deus. Certa vez, Tiago e João, o discípulo do amor, vendo que os samaritanos não estavam aceitando a passagem de Jesus por sua terra, perguntaram para Jesus se queria que Jesus orasse para que Deus fizesse descer fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos. Jesus pôs a mão na cabeça e falou: vocês não sabem de que espírito são, gente. O que é isso? Eu não vim para destruir. Aquela oração não estaria em sintonia com a vontade de Deus. Então vamos lá. Como orar em sintonia com a vontade de Deus? É simples. Começa pedindo aquilo que você quer para Deus. Qualquer coisa, qualquer coisa. Sério? Eu arriscaria dizer sério. Começa pedindo qualquer coisa que você queira para Deus. Começa a conversar com Deus. Qualquer coisa. Eu já falei qualquer coisa. E se Deus não quiser? Você vai saber na oração. Porque em um determinado momento da oração, Deus vai começar a te mostrar aquilo que está em sintonia com a vontade dele, aquilo que está de acordo com a vontade dele, aquilo que está de acordo com aquilo que ele quer para você. E o que ele quer para você é o que existe de melhor, ainda que você não saiba. Você vai começar muitas vezes uma oração pedindo algo e vai terminar a oração pedindo outra. Por quê? Porque no meio da oração você conseguiu compreender que aquilo que você começou pedindo não era aquilo que era melhor para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos pedir como convém muitas vezes. Mas o Espírito Santo, ele vai nos fazendo entender, naquele momento de oração, o que é melhor para cada um de nós. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas se chegam a Deus pedindo justiça por algo que fizeram contra ela e terminam a oração pedindo para que Deus abençoe aquela pessoa e tenha misericórdia dela. Por quê? Porque Deus mostrou como que deve ser a oração que é agradável a Ele. Tá bem? E até quando nós devemos orar? Nós devemos orar até que as nossas orações sejam respondidas? Com certeza, até que elas sejam respondidas. Mas a resposta de Deus pode ser um sim, um não e um espere. E se Deus responder sim? Ótimo. Se Deus responder espere? Está valendo. E se Deus falar não? Você vai insistir mesmo assim?
Não deve. Mas talvez você me diga: ah, então agora ficou complicado, porque na parábola que Jesus ensinou, o amigo número 2 recebeu um não e ele insistiu. E aquele não se transformou em um sim. Então, vamos lá. É uma parábola, é um ensinamento, cujo propósito principal é ensinar a perseverança. Quem é Deus naquela parábola? Talvez você diga, é o amigo número 3 que atendeu o pedido do amigo número 2. Talvez você diga, eu sou o amigo número 2 e vou insistir. E se o amigo número 3 falar não, eu vou insistir até ele falar sim. Agora, quem te disse, meu amigo número 4, que é você que me ouve, que Deus é o amigo número 1, ou o amigo número 2, ou o amigo número 3? Ou você deve pensar, com certeza é o amigo número 3, porque o amigo número 3 é que tinha algo para dar para aquele que precisava. Então, quero falar com você o seguinte: quem é o amigo número 3? Não é Deus. Como não? Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho, que eu quero falar duas coisinhas com você antes de dizer que Deus não é o amigo número 3. Algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas pedem para Deus as coisas, mas pedir apenas uma vez para Deus pode parecer lógico, mas não é bíblico. Vou repetir. Pode parecer lógico pedir algo para Deus uma vez, mas não é bíblico. E por que não é bíblico pedir algo uma vez para Deus? Deus não é surdo, Deus não sofre de amnésia, Deus não tem problema de esquecimento, então se eu pedir uma vez, é uma vez e ponto final e acabou. Se eu ficar pedindo muito, é porque eu não creio, é porque eu não demonstro a minha fé de que Deus ouviu a minha oração. Você está redondamente errado. E eu sinto muito nós não estarmos em uma aula presencial, porque eu sei que você ia querer me responder, ou se não você, alguém ouvindo essas minhas palavras, poderia discordar muito delas. E eu gostaria de ter a oportunidade de explicar melhor. Por isso, Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, número 4192. Então, logo voltem às aulas presenciais, você está convidado para participar conosco, sábado às 16 horas e 30 minutos. Mas vamos lá. O fato de você pedir uma vez para Deus e não mais voltar a pedir, não demonstra que você tem fé. Ao contrário, demonstra a tua falta de fé. Não só falta de fé, mas falta de conhecimento do que a Bíblia diz. Porque Jesus nos ensinou a insistir diante de Deus. Porque é insistindo diante de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você pede para Deus algo e deixa somente naquele pedido, vira as costas para Deus e não toca mais no assunto, o Espírito Santo de Deus não está encontrando campo para te mostrar o porquê ele não quer te dar aquilo, mas quer te dar outra coisa no lugar daquilo. Então, por mais lógico que possa parecer que Deus não tem problema de memória, que Deus sabe aquilo de que você precisa, você não deve pedir só uma vez. Você tem que insistir. A insistência não é tanto para Deus te conceder, mas para que você entenda aquilo que Deus quer te dar e Deus quer te dar algo melhor que aquilo que você está pedindo. E você só vai descobrir isso, só vai ter certeza disso se você mergulhar em oração, mergulhar nessa conversa com Deus. Explique para Deus por que você quer isso dessa forma. E na medida que você for falando, Ele vai te mostrando, Ele vai trazendo ao teu entendimento que aquilo não é tão bom para você quanto você espera. Devemos insistir diante de Deus em nossas orações, porque Ele vai sintonizar os nossos pedidos com a vontade dEle e vai nos dar aquilo que é melhor para cada... Vai nos dar aquilo que é melhor. Tem uma palavra que Jesus usou
Eu quero mostrar para vocês. A palavra traduzida por importunação, anaides, de anaideia, do grego, ela significa descaramento ou falta de vergonha. E o que isso tem a ver com o texto? Tudo. A parábola que foi chamada de parábola do amigo importuno também poderia ser chamada de parábola do amigo sem vergonha ou do amigo descarado, porque ele não teve vergonha, ele não viu os obstáculos, ele não deu importância para os obstáculos que estavam entre ele e aquilo que ele queria, e ele insistiu até obter aquilo que ele queria. E aquilo que ele queria lhe foi concedido por causa da insistência. Não somente aquilo que ele queria. Olha que fantástica lição que Jesus nos dá. Aquele amigo número 3 estava preparado. Aquilo que aquele amigo número 3 tinha em sua casa, ele daria tudo para o amigo número 2. Jesus disse isso, que não daria somente os 3 pães, mas tudo o que fosse necessário. Deus nos dá tudo aquilo que é necessário. Se nós insistirmos com Ele, se aquilo que nós pedimos for algo bom para as nossas vidas, Ele vai nos conceder. Mas às vezes Ele não concede de imediato. Por quê? Porque Ele quer conversar com você, Ele quer ter um relacionamento particular com você, Ele quer te mostrar outras coisas além daquelas que você acha que precisa. Entenda, Ele quer te dar mais que aquilo que você está pedindo. E você só vai descobrir isso conversando com Ele. Porque Jesus disse, não vai dar só 3 pães, não. Vai dar tudo aquilo que houver de necessidade. Jesus não vai te atender só no pedido que você fizer. Ele quer te atender em tudo aquilo de que você necessitar. Ficou claro? A palavra importunação significa falta de vergonha. Busque a Deus sem vergonha. Você entendeu? Busque a Deus sem ter vergonha no seu coração de fazer isso. Nem diante de Deus e nem diante de homem algum. Tudo bem? Alguns têm vergonha de serem vistos pedindo a Deus, não querem ser vistos como pessoas que pedem para Deus algo, mas querem ser vistos como pessoas independentes, autossuficientes. E esquece, Deus não procura pessoas autossuficientes, que aliás, nenhum de nós somos. Então, até quando nós devemos responder? Até quando nós devemos buscar a Deus? Até o momento em que Deus nos responder. Na parábola do amigo importuno, quem é Deus? Será Deus o amigo viajante? Será o amigo hospedeiro? Será o amigo importunado? Eu disse que Deus não era nenhum daqueles 3 amigos. E confirmo isso. Deus não é nenhum daqueles 3 amigos. Jesus contou uma parábola, e uma parábola não precisa ter sempre a exata correlação de personagens. Tanto é que Jesus afirma ser o Pai Celestial, Jesus afirma que o nosso Pai Celestial, ele é mais benigno do que qualquer um dos amigos, e ainda até mais que um pai. Sim, Jesus disse que ele era melhor do que qualquer pai. No final desse ensinamento, ele disse o seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus, ele está disposto a dar tudo aquilo de que nós precisamos. E havia o amigo número 1, amigo número 2, o amigo número 3. Jesus falou, se o amigo número 3 não se levantar para dar porque é amigo, vai levantar por causa da importunação. E aí Jesus fala de um pai que é procurado por um filho que lhe pede pão. Jesus fala, você acha que o pai vai dar uma pedra para aquele filho?
Se o filho pedir peixe, você acha que vai dar uma serpente? Se aquele filho pedir um ovo, você acha que aquele pai vai dar um escorpião? Lógico que não. Amigo, pai. Pai mais do que amigo. E Deus mais que o pai. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. Ficou claro, então? Jesus, nosso Deus, ele não é o amigo número 3. Ele é mais que um amigo número 3. O Pai é mais que um amigo número 3. Mas Jesus diz que o nosso Deus é mais do que um pai. É mais amoroso que um pai. É mais amoroso que uma mãe. Ficou claro? Concluindo. Para obtermos nossos pedidos, a vergonha deve ser enfrentada. E só ousamos sofrer uma vergonha se o resultado for compensador. Se você estiver no mesmo barco que Jesus, o teu problema é o problema de Jesus. Então vamos lá. Aquele amigo resolveu enfrentar uma situação vexatória, vergonhosa, ficar gritando para que fosse atendido pelo amigo número 3. Mas ele tinha uma necessidade e o amigo número 3 tinha condição de suprir aquela necessidade. Então, da mesma forma, nós devemos seguir o exemplo do amigo número 2, nos achegando a Deus e buscando, importunando Deus. Talvez você diga, mas você não falou que o amigo número 3 não é Deus? Continua afirmando, o amigo número 3 não é Deus. Mas Jesus estava usando um ambiente conhecido. Jesus estava usando uma história conhecida, uma história de amigos. E ao final Jesus disse, se o amigo número 2 conseguiu do amigo número 3 aquilo que precisava por importunar, Deus não vai dar para vocês muito mais? Prosseguindo. O pão não foi dado ao amigo hospitaleiro, ao amigo número 2, porque era amigo, mas porque era persistente. Gravem isso. A insistência mostra a fé. E é a fé que é honrada por Deus. A insistência mostra a tua fé. Você vai persistir porque sabe que Deus vai te atender. Você vai persistir diante de Deus porque Deus tem condição de atender aquilo que você precisa. Aquilo de que você precisa está na mão de Deus e você vai insistir com Ele. E por conta da tua insistência, Ele vai enxergar isso como uma fé. Ele vai ver que você está buscando dEle, dependendo dEle, esperando dEle. E Ele vai honrar a tua fé, atendendo o teu pedido. Que, se não for o adequado para você, Ele vai te orientar. E finalizando, o teu problema pode ser qualquer situação ou dificuldade, esperada ou inesperada, e o horário qualquer um. Deus é mais que um amigo. Deus é mais que um pai. Fique no mesmo barco que Jesus. Ande com Jesus, porque fazendo isso, com certeza, o teu problema vai ser o problema dele. E ele vai resolver os teus problemas. Com certeza você vai ter problemas dessa vida. E Ele é a única pessoa na face dessa terra que pode te ajudar. Talvez você tenha problemas que acho que você mesmo consiga resolver, coisas pequenas. Eu te sugiro, mesmo as coisas pequenas, levar para que Ele te oriente como resolvê-las. E as maiores, não se preocupe. Ele tem o maior interesse no teu bem-estar. Converse com ele, insista com ele, passe mais tempo conversando com ele, porque ele vai te mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Seja feliz, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, fiquem com Deus.